Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das substâncias, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias puras, sobre misturas. Essas substâncias puras, como que elas se classificam? Ela é uma substância simples? Ela é uma substância composta? Vocês vão enxergar que a diferenciação entre uma substância pura simples e uma substância pura composta é bem tranquilo de entender, é fácil, condiz aos átomos que formam as substâncias, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu quero que vocês aprendam a separar uma substância pura de uma mistura, tá bom? Veja bem, um copo de água. Deixa eu pegar um copo de água para vocês darem uma olhada. Só um minutinho. Muito bem. Aqui a gente faz a aula ao vivo mesmo. Olha lá. Aqui eu tenho um copo de água onde eu peguei da torneira. Gente, visualmente, esse copo de água eu não consigo enxergar nada nele, tá? Ainda bem, né? Vocês se lembram que a água, para ela ser uma água potável, o que ela tem que ser? Ela tem que ser cristalina, incolor e inodora, né? Então ela não pode ter cor alguma, eu tenho que olhar através dela, preciso enxergar do outro lado, né? E ela não pode ter cheiro algum, tá bom? Então essas são as características de uma água potável, por exemplo. Então, alguns de vocês iam falar para mim que essa água aqui é uma substância pura. Então, ó, água, H2O. Visualmente aqui a água de torneira é uma substância pura. Esse é um erro muito cometido por todos vocês. Tranquilo, estamos aqui para aprender. Pessoal, a água de torneira, ela não é uma substância pura, tudo bem? A água de torneira é uma mistura. Quer ver? Deixa eu pegar outra coisa para vocês darem uma olhada. Vocês querem ver só como a água pura, a água que nós consumimos, que nós bebemos, ela não é uma substância pura? Quer ver? Deem uma olhada na classificação, na composição química. Vamos ver se eu consigo focar com a câmera. Olha lá. Deem uma olhada na composição química da água Ibirá, por exemplo. Olha lá, composição química, miligramas por litro. Estrôncio tem um certo valor, cálcio, né? Potássio, sódio, vanádio, sulfato, quem que vem depois ali? Bicarbonatos, né? Brometo, cloreto. Reparem então que nós temos aqui uma vasta composição química presente na água. Não foca de jeito nenhum, agora focou. Um vasto número de componentes químicos presentes na água. Olha só, de onde vêm esses componentes químicos? Vêm de sais que estão misturados na água. Muito embora a quantidade seja tão pequena que eu não consigo observar, né? Ou às vezes até esse sal é tão solúvel em água, que mesmo que tenha uma grande quantidade aqui, eu não consigo observar. Por exemplo, se eu pegar 3 colheres de sal, jogar aqui dentro, sal de cozinha, cloreto de sódio, tá? Jogar aqui dentro e dar uma misturada, a água vai continuar com esse aspecto, tá? Muito embora ela não será uma substância pura, ela será uma mistura. Olha só as características que esses sais dissolvidos em água trazem para essa água. Deem uma olhada aqui, por exemplo, no pH.
Vamos lá, vamos fazer a câmera focar de novo. Olha o pH da água de Ibirá, por exemplo. pH a 25 graus Celsius, 10,24, né? Logo aqui embaixo, ó, eu vou ter um dado de condutividade da água. Pessoal, pH da água Ibirá sendo 10,24, nós não aprendemos ainda pH, nós vamos ver isso muito em breve. O pH 10,24 é um pH muito alcalino, tá? Um pH bem alcalino. Pra vocês terem uma ideia, a faixa de pH ela vai de 0 a 14, tá? Então a água Ibirá aqui, por exemplo, nós temos o pH 10,24. É um pH alcalino. Significa que existem sais dissolvidos nessa água, que dão um caráter alcalino, um caráter básico para essa água. Tudo bem? Para essa água, que no caso é a água de Ibirá. Vocês vão dar uma olhada, a água, a qualidade da água, o pH da água varia muito conforme a fonte onde ela é retirada, tá? Foi só um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, a água de Ibirá, tá? Então não se preocupem com a questão do pH por enquanto, nós vamos estudar isso mais adiante. Mas vejam que essa água ela possui propriedades químicas e físicas alteradas devido a sais que são dissolvidos. Pessoal, então a água de torneira, a água mineral que nós consumimos não é uma substância pura, e sim uma mistura. Por quê? Porque tem vários sais dissolvidos nessa água. Tudo bem? Para vocês terem uma ideia, a água pura, o pH dela é 7. É neutro, fica no meio. Não falei que é de 0 a 14? Qual que é o meio? 7. Então, a água pura tem um pH exatamente igual a 7. A água pura não conduz eletricidade, né? Então, aquelas cenas de terror, lá de filmes de terror, onde uma pessoa está na banheira, o cara vai e joga o secador dentro da banheira, a pessoa morre eletrocutada. Pessoal, se fosse água pura, a água não teria capacidade de conduzir eletricidade. Pelo contrário, a água é um isolante elétrico, tá? A água é um isolante elétrico. Então a água a água que nós conhecemos só conduz eletricidade porque há substâncias iônicas dissolvidas ali no meio, tá? Esse termo que eu falei agora, substâncias iônicas dissolvidas no meio da água, nós vamos estudar mais adiante, tudo bem? Então, se eu dissolvo, por enquanto basta vocês saberem o seguinte: se eu dissolvo um sal em água, por exemplo, ali tem íons, e esses íons conduzem corrente elétrica com muita facilidade, tá bom? Então, beleza. Olha lá, agora eu espero que vocês tenham entendido o conceito entre substância pura versus mistura. Tudo bem? Tranquilo essa parte? Beleza. Então agora eu quero que a gente se concentre nesses dois termos aqui, ó. Substância pura simples e substância pura composta. Pessoal, tem uma diferença entre uma e outra e é bem tranquilo. Eu quero que vocês peguem de primeiro isso aí. Quer ver? Substância pura simples. Muito fácil. Olha só, substância pura e simples são aquelas substâncias formadas pelo mesmo átomo. Pelo mesmo átomo. Então, se eu tenho uma chapa de ferro fundido, por exemplo, se eu tenho um bloco de ferro fundido, eu tenho ali apenas ferro. Se eu tenho uma panela de alumínio, eu tenho ali apenas alumínio. Entenderam? Isso é bem fácil de enxergar nos metais. Entretanto, aqueles balões que vocês conhecem, que ficam, aqueles balões que são menos densos que o ar, né? Então eles flutuam, né? O famoso galão de gás hélio, né? Que a gente, às vezes, alguns de vocês compram para respirar o gás e
e falar com a voz mais fina, né? O hélio tem essa característica no nosso corpo, tá? Cuidado que muitos balões desses não contêm hélio, hein? Isso é perigoso. Mas olha lá, muito bem, vamos voltar ao hélio. O hélio, o símbolo dele é esse aqui, ó, He, tá bom? É um gás nobre. Quando nós formos estudar a tabela periódica, nós vamos ver que os gases nobres, eles estão lá na família 18, na última coluna da tabela periódica, tá? Todos os gases nobres se apresentam ao nosso planeta, né, à nossa vida, sozinhos. Então, o hélio, o neônio, o argônio, tá? Todos esses caras se apresentam na natureza sozinhos. Então, ó, são substâncias puras, simples. Elas são compostas pelos mesmos átomos. Aqui tá fácil de enxergar. Então, ferro, alumínio, neônio, hélio, argônio. Agora, cuidado. Por exemplo, um gás essencial para a nossa vida, qual que é? O gás oxigênio. Olha a fórmula dele aqui, ó. O2. Ele se apresenta para a gente na forma de O2, gás oxigênio, tudo bem? O hidrogênio, H2. O gás cloro, por exemplo, Cl2. O gás nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera, N2. O que eu acabei de mostrar para vocês aqui? Aqui, pessoal, eu tenho moléculas formadas pelos mesmos átomos. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro e 2 átomos de nitrogênio estão juntinhos, ligados entre si, formando uma molécula. Eu vou dar o exemplo aqui do nitrogênio, por exemplo. Aqui o nitrogênio, aqui eu tenho um átomo de nitrogênio, ok? Para formar o gás nitrogênio, esse cara aqui, ó, ele vai se unir com um outro átomo de nitrogênio por meio de 3 ligações. Nós vamos entender isso aqui mais adiante, né? Quando nós formos estudar ligações covalentes, eu vou explicar para vocês essas ligações aqui. Então, um átomo de nitrogênio se liga a outro átomo de nitrogênio, formando uma molécula de gás nitrogênio, tá? Um átomo se liga a outro átomo, formando uma molécula de gás nitrogênio. Por isso que a gente fala, ó, não tem 2 átomos de nitrogênio? Por isso que é N2. A mesma coisa vai ocorrer com o oxigênio, com o hidrogênio, com o cloro, com o flúor, com o bromo, com vários gases que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Tudo bem? Então, agora, o que importa aqui? As substâncias puras são formadas pelos mesmos átomos. Aqui só tem átomo de nitrogênio, meu amigo. Aqui só tem átomo de hidrogênio. E aqui só tem átomo de oxigênio. Então, quando eu pego átomos iguais, os mesmos átomos, e junto esses carinhas para formar moléculas dos mesmos átomos, eu tenho uma substância pura e simples. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vai ser sempre, substância pura simples, vai ser sempre aquelas que vai ter um átomo ou no máximo 2? Nem sempre. A maioria deles sim, Porém, olha esse exemplo aqui, ó. O2, O3. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio? Esse cara aqui é o gás oxigênio, essencial para a nossa vida. É essencial para toda atividade celular no ser humano, tudo bem? E esse cara aqui, o O3? O O3 é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Aqui são 2, aqui são 3. As características químicas e físicas são completamente diferentes. Porque aqui eu estou falando de quem? Aqui eu estou falando do ozônio. Aqui eu estou falando do gás ozônio. Cara, um sujeitinho que fica lá na camada de ozônio tão essencial na nossa vida. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se está um pouco obscuro,
eu espero que vocês entendam a partir de já, porque a hora que a gente compara a pura simples com a substância pura composta, normalmente dá um estalo em vocês e vocês pegam o assunto. Por quê? Porque as substâncias puras compostas são aquelas onde eu tenho moléculas formadas por átomos diferentes. Então, por exemplo, a nossa própria água. Todos vocês conhecem a fórmula da água. Qual que é? H2O. Olha só, a água pura, o que ela é formada? Ela é formada por um átomo de oxigênio, aqui ó, um átomo de oxigênio. Vou ficar pretinho aqui para vocês. Um átomo de oxigênio ligados a dois átomos de hidrogênios. Perceberam que, embora a substância seja pura, ela é composta por átomos diferentes? Ora, aqui na molécula de água, o que eu tenho? Eu tenho dois átomos de hidrogênio e dois átomos do elemento químico oxigênio. Tudo bem? Então, quando eu pego uma tabela periódica, né? Aqui está para vocês o exemplo de uma tabela periódica. Quando eu pego uma tabela periódica e começo a combinar todos esses elementos químicos aqui, eu começo a combinar esses elementos químicos de modo a obter moléculas, de modo a obter compostos iônicos, por exemplo, eu vou ter uma substância composta. Olha lá, e o NaCl? Cloreto de sódio, sal de cozinha, olha, ele é composto por um átomo de sódio e um átomo de cloro. São átomos diferentes, não são? Olha só, outro exemplo. E o ácido clorídrico? Ele é composto por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. É uma substância pura, né? Se eu tenho só ácido clorídrico no meio, se eu tenho uma garrafa só de ácido clorídrico pura, não tem mais nada ali, só ácido clorídrico, embora o ácido clorídrico puro seja um gás, tá bom? Vamos melhorar um pouquinho. Esse cara aqui, ó, ácido sulfúrico. Se eu tenho 1 litro de ácido sulfúrico puro, esse cara é líquido quando ele é puro, tá? Se eu tenho 1 litro de ácido sulfúrico puro, ele é puro? É uma substância pura, simples ou composta? Com toda certeza ele é composto, porque ó, eu tenho, formando a molécula de ácido sulfúrico, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Todos esses caras se unem por meio de ligações químicas, formando uma molécula. Tudo bem? Formando uma molécula. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Eu acredito que deu para vocês entenderem bem aí. De um lado, eu tenho substâncias puras. Quando elas estão purinha. Do outro lado, eu tenho as misturas. Esse lado aqui das misturas, põe no bolso, guarda. Daqui a pouco a gente vai estudar ela. A próxima aula será de misturas, tudo bem? Agora aqui, nas substâncias puras, elas subdividem-se em duas. São elas substâncias puras simples, que são as substâncias formadas pelos mesmos átomos, e também existem as substâncias puras composta, que são aquelas formadas por átomos diferentes. Tudo bem? Ficou tranquilo esse assunto para vocês? Eu espero que sim. Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre misturas, ok? Vamos conversar sobre misturas. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Valeu!